Com elas, na Rádio Paraná Oficial, Uau. das 10 da manhã ao meio-dia. Isso aí. Viu? Já temos mulheres conosco. Olá, bom dia! Está começando mais um programa Empreendendo com Elas, aqui na Rádio Paraná Oficial. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos hoje no nosso quadro, aquele quadro incrível, delicioso, que é o de Mulheres de Fé. Que nós, como mulheres empreendedoras, mulheres, também temos aí a nossa fé. Bom dia, Monique, essa menina, mulher incrível, que aqui divide comigo esse quadro, que é dela o quadro, gente. Eu estou aqui só como uma parceira dela aqui. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. Bom dia, Jô, bom dia, Alexandre, bom dia a todas as ouvintes, ou os homens também, né? Exatamente. Estão nos ouvindo. E também, hoje nós estamos sem aqui a convidadas, porque ela teve um imprevisto, mas aqui a gente super entende. Não tem problema algum quando a gente não tem aqui nossa convidada, porque nós mandamos muito bem também, né, Monique? Exatamente. E trazendo muitas coisas que muitas mulheres que já passaram por aqui pelo programa e muitas mulheres da própria Bíblia que a gente já falou, nossas mulheres de fé. Exatamente. Eu quero deixar para você. Você já trouxe alguma coisa aí? Eu sei que você sempre traz. Monique, então comece, meu amor, falando um pouco dessas nossas mulheres maravilhosas. É isso aí, já estamos há um tempo aqui, né, com esse quadro. Muitas mulheres já estiveram aqui com a gente. E aí a gente, né, vamos hoje trazer uma... Amor, só um minutinho. E um bom dia também para o pessoal do YouTube, né? Estamos ao vivo também na Rádio Paraná Oficial e também na TV da Rádio Paraná Oficial. Então, por favor, aí, deixem as suas perguntas. Quem quiser opinar, falar, estamos aqui, né, amor? Exatamente. Agora eu mando para você. Mandem suas perguntas. É isso aí. Então, a gente já trouxe aqui várias mulheres da Bíblia, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? O que a gente já aprendeu sobre elas. Nossa, perfeito, né? Perfeito. E a primeira mulher não tem como não falar de Eva. De né? Eva. Que é a primeira mulher, né, que Deus criou. A história dela a gente encontra lá em Gênesis, né? E quando a gente fala de Eva, Ju, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? O que vem na tua mente? A maçã. A A maldade. A queda, né? A queda. A gente sempre, é normal isso, a gente, porque é a parte da história, né? Sim. Deus fala, infelizmente ou felizmente, porque é o plano de Deus, a mulher acabou caindo no pecado, né? Sim. E o que fez ela cair neste pecado, né? Foi ouvir a voz da dúvida. Deus deu uma instrução para Eva, né? Deus criou o homem, criou a mulher e deu uma instrução: não comam da árvore da vida que se encontrava no jardim. Então, Eva estava lá, ociosa, talvez no jardim, e aí vem a serpente e lança a pergunta, né? Mas o que foi mesmo que Deus disse? É isso mesmo que Deus disse? E ela, ter ouvido a voz da dúvida, ela desobedece a Deus. E aí come da fruta, dá para Adão, e aí eles descobrem que eles estavam nus. E vem a queda. E o que a gente aprende com isso, né? Então, primeiramente, é sobre as nossas responsabilidades e as consequências. Sim. Então, Deus deu para ela uma instrução, deu para ela, né, algo para eles, né, tanto para Adão e Eva. E ela não obedece, né, a desobediência, faz o que não agrada a Deus, e aí vem a responsabilidade, né? As máscaras, vamos dizer assim, né, Sim. caem, as vendas dos olhos, e eles descobrem que eles estavam nus, eles se escondem de Deus. Exato. Né? Então, esse é o que a gente precisa hoje estar bem... E Mo, você entende que nessa colocação que você trouxe da Eva, realmente, hoje, bom dia, Gi, já entrou aqui, é isso aí, minha maravilhosa, você é incrível, né? Gi, já faça aí tuas perguntas para nós também, tá? Beijo, beijo, deixa eu acenar aqui para você.
uma mulher maravilhosa. Mas você entende, Mo, que nesse momento que Deus ali conversa com a Eva, né, instruindo ela, isso também muitas vezes acontece conosco no nosso dia a dia e que nós ainda não paramos para ficar atentas e perceber. E é assim, né? Quando você não consegue ir em tal lugar, você nunca agradece, você sempre fica muito chateada. Quando eu não consigo te atender e falar assim, ai, amor, vai ficar por uma próxima vez o teu atendimento, ou então a gente planejou algo junto e começa a lhe dar um certo desencontro. E, às vezes, não é para ser naquele momento, não é para ser naquele dia. Deus está nos preparando para uma próxima, para um próximo momento. E aí, quando a gente se une, a coisa realmente acontece como tem que ser e não cria apenas, e cria-se uma parceria e cria-se também um propósito. Então, a gente também tem que entender isso, que é algo que nós não pensamos. E isso aconteceu com a Eva. Sim, ela não soube, ela não teve obediência, né? O entendimento de obedecer a Deus, de ser fiel ali a uma instrução. E a gente, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade Sim. de não ser obediente mesmo. Às vezes Deus fala algo não acontece, e a gente, em vez de esperar e confiar, a gente quer agir por nós mesmos. Exato. E aí, quando a gente age por nós mesmos, muitas vezes a gente pode se decepcionar. Sim, às vezes você vê, aconteceu uma situação onde caiu um avião e uma única pessoa sobreviveu, e eu não sei em que situação que ele estava dentro do avião, que ele foi o único, praticamente acho que o único sobrevivente, pelo que eu percebi ali, né? Teve situações de quando você não pega aquele avião e, infelizmente, ou ônibus, acontece, né, alguma tragédia, e você fala assim, nossa, eu fiquei tão frustrado por não ir, mas não era para você estar naquele momento e não era para você. Então, a gente também tem que entender quando realmente não é para nós estarmos em determinado lugar. Exatamente. A gente vê ali, Eva, a atitude dela, a desobediência dela, gerou algo não só para ela, Sim. para toda a humanidade. Sim, Né? porque ela não teve a escuta. Porque ela não teve O de tempo, parar o e tempo de de parar. confiar no que Exato. Deus estava dizendo. Exato. Então, hoje a gente vive isso diariamente, de não confiar em Deus. Então, nós precisamos nos fortalecer e crer que Ele tem o controle Ele de todas tem o as controle coisas. de todas as E o coisas. que Ele nos fala é para o nosso bem. Exatamente. E quando a gente desobedece, isso vai nos fazer mal e isso pode gerar consequências para toda uma geração. Sim. Assim como aconteceu com ela. Mas também na história dela a gente vê o grande amor e a misericórdia do Senhor, né? Porque mesmo ela pecando, mesmo ela caindo, né? Deus já tinha um plano perfeito, né? Jesus já estava preparado, vamos dizer assim, né? Deus já tinha o plano da redenção. Sim. Então, quando Deus cobre eles da nudez, né, com a pele do animal, é a mesma coisa que Jesus fez por nós, né? Quando Jesus veio e morreu, o sangue dele encobre os nossos pecados. Então, lá no Gênesis, a gente já vê Deus restaurando mesmo, né, a gente sendo falho, Deus com a sua misericórdia já estava ali, e Eva, ela é conhecida também como mãe de toda a humanidade, né? Sim. Foi através dela que Deus amaldiçoou ali pela consequência do pecado, que ela daria filhos, né, com dores do parto, mas também disse que do ventre de uma mulher nasceria o Salvador, né? Então, foi do ventre de uma mulher que nasceu Jesus. Então, a gente vê que como Deus, Ele nos ama, né? Desde o início. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. E ela teve 7 filhos. Ela teve muito mais. Ela teve mais. Mais 7 foi o filho. Foi os... E que foi a partir do filho, né, de 7 que Deus ele começa a se relacionar com o homem novamente. Porque quando houve o pecado, Deus se afasta. Porque Deus é santidade, né? E Ele não está onde está o pecado. Então, Ele se afasta. Teve a morte, né, dos dois
Caim e Abel, né? Caim mata Abel. E aí, então, eles estavam em pecado ali, mas quando Sete nasce, aí a Bíblia fala, né? A partir daí começou a se invocar o nome do Senhor. Então, ali foi estabelecido o relacionamento deles com Deus novamente. Então, Eva, ela é uma mulher que nos ensina a isso, a obediência, como é Sim. importante nós termos esse coração obediente a Deus, né? E confiar nas instruções, do que Ele nos ensina. E hoje, como a gente fala, a Bíblia está aí, né? Ela é o manual da vida. Ali está escrito tudo o que a gente pode, não pode, e como a gente deve se relacionar com Deus. E quando a gente caminha longe da palavra ali, é complicado, as consequências vêm, a gente tem que tomar cuidado. Sim, E importantíssimo muitas isso. vezes a consequência não é só para nós, ela afeta toda uma Afeta geração. toda uma geração. Então, é realmente sobre isso que a gente hoje está trazendo aqui, são as mulheres. E aqui, ó, as amigas dele, bom dia, obrigada pelo carinho de vocês. Evelyn já está aqui, Evelyn maravilhosa, quero que volte na rádio, por favor. Olha quem está aqui comigo hoje, Sônia Cristomo. Bom dia, minha maravilhosa. Gente, que honra tê-la aqui comigo na live. Muito obrigada pelo teu carinho, Sônia. A Sônia é uma mulher incrível, uma empresária de Portugal, brasileira, que mora em Portugal e hoje está aqui na minha live. Obrigada, Sônia, por esse carinho. Nós estamos aqui no quadro Mulheres de Fé, trazemos a reflexão de todas as mulheres que passaram ali, que passaram não, que esteve na Bíblia e que hoje tem muito a ver conosco, com nós, né? Nossa mulher de hoje, e também trazer um pouquinho de fé para as nossas mulheres de hoje. Então, grata pelo teu carinho, por você estar aqui comigo, comigo e com a Monique. Então, fique aí, caso queira fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, trazer alguma questão. Aqui eu digo que nós somos parceiras para conversar, que é uma conversa com o YouTube, é uma conversa no YouTube, é uma conversa na TV, é uma conversa. Aqui, é o meu programa, eu gosto de trazer essa leveza para nossas mulheres. Monique, e não teve só a Eva, nesse mês que você teve aqui, a gente teve outras mulheres que... Outras também, falamos sobre Ana. Ana, a história dela a gente encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 1 já. E Ana foi casada com Eucana, e Eucana tinha duas esposas, né? Ana e Penina. Ana não podia ter filhos e Penina provocava Ana, né? Eu tenho filhos, você não tem. E aí a gente aprende com Ana sobre a resiliência, a persistência na oração. Porque Ana, ela não retrucava a Penina, e olha que ali a história conta que Eucana amava amava Ana, talvez até mais que Penina, porque quando eles iam ao templo para oferecer oferta, diz a palavra que Eucana oferecia uma porção maior a Ana. Então, e mesmo Ana tendo talvez ali o coração, né, do seu amado, e Penina provocava, ela poderia também jogar na cara, como a gente fala hoje, né? Mas não, Ana silenciava e orava ao Senhor. E a Bíblia fala dessa oração fervorosa, do choro, do clamor. Então a gente aprende com ela, primeiramente, que Deus ouve e a gente pode conversar com Ele e falar todas as nossas angústias, né? Orar a Ele, tudo que a gente está sentindo. Às vezes a nossa oração ela é mais tranquila, mas às vezes a gente está com o coração tão angustiado. Era o sonho de Ana ser mãe, né? Ela não podia, ela vivia ali naquela casa com a Penina provocando ela era magoada, ela era triste, e esse choro, né, de entrega, então Deus ouve, né? Deus ouve, porque aí, com o passar, quando ela vai ao templo lá, ela fala, tem um profeta lá na entrada do templo,
E ele até confunde, acha que ela está embriagada. E ela fala, não estou embriagada, eu estou só entregando tudo que eu estou sentindo para Deus. E Deus concede a ela um filho, Samuel, que foi um grande profeta. E ela faz uma promessa que se Deus desse um filho para ela, ela entregaria ao templo. Então, quando ela engravida, depois que Samuel desmama, ela entrega ao Senhor. Então, a gente aprende com ela sobre a oração persistente, porque às vezes a gente ora uma vez, Deus não atende, não vou mais orar, ou já se revolta com Deus não me ouve, nada acontece. Ninguém gosta de mim, Deus não gosta de mim, tudo dá errado, tudo começa errado. E Ana orou não foi uma ou duas orações, foi um tempo. É um tempo, é anos. De busca, esperando em Deus, e ela não desistiu, né? E aí, quando ela recebe o filho, ela cumpre a promessa. Então, a fidelidade dela, né, como serva, e de cumprir, a gente às vezes faz dessa. Senhor, se acontecer comigo isso, eu vou fazer tal coisa. Acontece aquilo que você pediu, você esquece do que você prometeu para Deus. Não cumpre o que realmente você conversou com Ele. Exatamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as promessas que você faz com Ele, né? Exatamente. Com Deus. E, principalmente, eu vejo o seguinte. Olá, Cris. Bom dia. A Cris, minha personal da Movida. Obrigada, minha maravilhosa, por estar aqui na live, aqui no programa Empreendendo com Elas, na Rádio Paraná Oficial. Obrigada, gratidão. A Marcélia está aqui comigo em todas, né? Minha maravilhosa, minha incrível. Obrigada pelo carinho de sempre. Vocês são incríveis. Bom dia, suas maravilhosas. Bom dia, Cris. Beijo, minha maravilhosa. Eu espero você aqui, né? Vamos combinar o dia que você estará aqui no programa, hein? Olha aí, tá me devendo, hein? Então, mas você vê a questão que Ana foi persistente e naquela época não se tinha nada como é que eu posso dizer assim? Ela só tinha fé. Ela não tinha como temos hoje, né? Médicos. Sim. O médico dela era Deus. Era única. E sobre isso que a gente tem que levar, mulheres. Que às vezes a gente questiona, reclama, cobra, quer tudo para ontem. Mas você vê que naquele tempo ela queria tanto ter um filho, tinha a Penina, que a provocava, como a gente tem também nesse mundo que nós vivemos algumas Peninas. Agora lembrei, agora eu vou carregar comigo esse nome. Ninguém vai nem entender. E aí você vê que ela foi fiel e ela acreditava, ela dizia, Senhor, eu quero ser mãe. E às vezes é isso que você precisa, mulher. Mulher que está desanimada, mulher que está triste, mulher que está se sentindo assim abandonada, perdida. Confie em Deus. Acredite nele. Ele sabe de todas as horas, todos os momentos e como tudo vai acontecer na sua vida. Não desista. Não ache que não deu certo hoje, que amanhã também não vai dar, que depois não. Pense na Ana. É justamente isso que eu quis, sabe, Monique? Eu quis trazer essa proposta, esse quadro, justamente para isso, para que nós mulheres, comece a ver como eram as nossas mulheres lá da Bíblia. Exatamente. Como elas eram fiéis. Como elas eram fiéis. Como elas confiavam em Deus. Exatamente. Né? A fé que elas tinham. Exatamente isso. Vamos lá. Cris, já treinei hoje, fiz o treino completo, tá bom, minha maravilhosa? Meninas, vocês têm que seguir, acompanhar a Movida aí. Essa mulher é personal e faz todo um trabalho incrível. Tudo pelo aplicativo, é assim algo incrível. E a Gi, nossa terapeuta, nossas palavras e ações têm um impacto profundo em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. É verdade. Eu acho que ela falando
Falando de Eva. Da consequência. É isso, a gente precisa ter muito cuidado hoje em dia. Porque o que a gente fala, como a gente se comporta, tudo isso influencia. Muito, né? muito. As palavras, né, elas têm muita força, muito poder, então às vezes a gente acha que está arrasando e não, você está aí magoando alguém, machucando alguém. Exato, com o que você fala. exato. Então a gente precisa Prestar um estudar isso pouco, mesmo, gente. Verdade. prestar bastante atenção com as palavras. E como a gente trouxe a Eva, trouxe a Ana, que é realmente, eu estou muito assim com a Ana, porque é aquilo que a gente sempre fala. Começou a empreender, é um processo. Sim. Você empreendedora, é um processo que você vai viver. Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer com você. Então, assim, às vezes se demora, né? E muitas das vezes a gente já quer que o imediato aconteça por conta das redes sociais, por conta do Instagram e tudo que nós estamos envolvidos hoje. Então, existe aquela coisa do imediato, tem que acontecer amanhã. E não é isto. A gente tem que saber dosar. Então, para a mulher empreendedora, eu sei que às vezes é muito mais difícil. A mulher que é mãe também. Aí tem várias outras coisas que estão junto com ela. A menopausa chegando, o climatério, a mulherada fica toda aí, não sabe. Mas confie em Deus. Acredite. Entregue para Ele e fala, Senhor, eu preciso que você me dê um direcionamento. Mas quando vem o direcionamento, entender, aceitar, escutar. Porque também não adianta você pedir o direcionamento e quando vem para você fazer de conta que não é com você o negócio. Porque daí ele vai te falar, você está aqui, vai ser assim. Exatamente, porque às vezes a gente tem uma expectativa, né? A gente ora por algo. Exato. Mas aí quando a gente diz, eu confio no Senhor e seja feita a tua vontade, às vezes a vontade de Deus não é a nossa. Pode Exato. ser que seja igual, mas na maioria das vezes o Senhor tem algo muito melhor preparado. E ele usa esses processos também para nos ensinar, como um pai, né? Que educa o seu filho. O Senhor também, Deus, Pai, também nos educa. Então, às vezes, o não dele, na verdade, às vezes não. O não dele sempre é para nos proteger. É para nos proteger. Aí a gente, como às vezes filhas birrentas, mas eu queria desse jeito, Deus não fez, então, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E o entendimento, né, Monique? O entendimento, verdade, é isso. Esse discernimento, essa sabedoria isso. de entender o tempo, o processo que a gente está passando, né? E orar. E a gente confia e é o Senhor que nos ajuda. E também, na nossa fraqueza, sim, né? sim. Então é orar, como Ana orou, perseverou, a gente também entrar no nosso quarto, chorar para Deus, a gente precisa, porque às vezes o sofrimento, as angústias, os não, né, as peninas, tá tão forte na nossa volta que a única coisa que a gente pode, deve fazer é exatamente isso. Temos algumas peninas aí que estão muito próximo da gente e as peninas às vezes ainda não vê a sua luta, né? Ao que você está buscando. Não se põe no lugar. Não se põe no lugar a empatia. Vê que Penina não tinha empatia nenhuma, né, por Ana. De se colocar no lugar na dor Exato, do outro. exato. Hoje as pessoas elas não se colocam, elas não tentam entender o que o outro está sentindo. Não. Porque talvez você agiu assim, mas o que será que fez você agir assim? Tentar olhar por trás, né? Não, elas simplesmente te rotulam, te julgam. Exatamente você isso. É isso e pronto. E também, às vezes, as pessoas ainda não sabem tudo que você está passando. O momento que você ainda está passando. Eu digo muito que a gente não conquista nada. A gente vai, é um processo. Eu não conquistei nada ainda. É um processo que eu estou vivendo. São coisas. E aí, assim mesmo, ainda tem algumas meninas que, em vez de cuidar da vida delas, elas resolvem cuidar de quem? Na nossa vida. Mas está tudo bem. Eu entendo.
Porque o que eu aprendi também, com todas vocês passando pelo programa aqui, é que muitas vezes não é sobre eu, e sim sobre a pessoa. Exatamente. É o que ela está vivendo naquele momento. E até tento entender um pouco. E mais para frente, estamos aí para ajudá-las também a entender. Se quiser uma dica, estou aqui. Sou mulher empreendedora e principalmente apoiadoras. Mulheres apoiam mulheres. E eu sempre vou falar isso aonde eu estiver. Eu não ajudo mulheres, eu apoio mulheres. Ajuda é uma frase, uma palavra que você fala, quando você não quer fazer algo, você fala, você quer uma ajudinha aí? Louca para a pessoa falar assim, não, eu dou conta. Opa! Agora, apoio é diferente. O apoio é eu falar assim, eu estou com você, independente do que está acontecendo com você, porque eu não estou aqui para julgar. Eu não quero saber, eu não vou te julgar, eu vou te apoiar. Isso. Julgamento não é para mim, porque não sou eu que tenho que julgá-la. Não é verdade? Então, para as nossas mulheres, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, é sobre isso, mulheres. A gente veio para apoiar. E é isso que tem que ser feito em agora 2025, 2026. Que bom que mais mulheres estão apoiando mulheres. E é exatamente isso. Apoiar. Se fortalecer. E também se fortalecer no espiritual. É o primordial. É o primeiro que tem que ser. É no espiritual. E aí a gente vem se fortalecendo com a nossa saúde, se fortalecendo com as redes de apoios dentro do empreendedorismo, dentro do que você gosta de fazer, conhecendo pessoas para te darem esse suporte para você realmente crescer profissionalmente, porque uma coisa está muito interligada com a outra. Não tem como você empreender se você não estiver bem com a sua vida. Não tem como. Você até vai, mas você vai parar no meio do caminho porque você não vai dar conta. Então é isso aí, minha mulher maravilhosa. Então é isso. Falamos de Eva, falamos de Ana. Isso aí. E agora vamos falar de Jael. Jael também é uma história inspiradora, né? De uma mulher comum que vivia lá na sua tenda, né? Me vejo muito como Jael, amo. Jael e Esther. Jael e Esther. Na verdade, todas elas são né? maravilhosas. Todas. Mas Jael ali, uma mulher, né, comum na sua tenda, vivendo a sua vida normal, vamos dizer assim, né? Não tinha nada ali de uau, mas sábia, né? Com discernimento muito ali, estratégica. Então o povo estava em guerra, e aí o inimigo entra na sua tenda, né? Ela abre a tenda para o inimigo e acalma ele, dá o leite lá para ele adormece, na hora certa ela pega a estaca e dá uma estacada nele. Muito sábia, e que mulher que foi, de uma determinação. Exatamente. E uma coragem, porque a gente é muito mais leve que um homem. Sim. E se aquela estaca dá errado? Exatamente. E ela confiou também, a confiança em Deus. Confiança em Deus. Todas elas confiam em Deus. Jael também. Então, para ela agir assim, primeiramente ela sabia quem ela era, ela tinha esse relacionamento com Deus, ela tinha essa confiança. Sim. Né? Para ela ter essa sabedoria da onde vem uma mulher ali dentro de casa. Por quê? Porque ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia quem era Deus. E por conhecer quem ele era, ela sabia que se ela agisse, Deus estaria com ela e ia dar certo. Então, para nós hoje é a mesma coisa. Você conhecendo a Deus, você sabe quem você é. E a coragem, exatamente, né? Isso. A sabedoria, o discernimento, tudo vem dele. A coragem dela. E Jael foi exatamente isso. Então ela agiu ali no momento certo, trouxe a vitória para todo um povo ali, né? Agindo com sabedoria. Eu vejo muito a Jael, Monique, com as nossas mulheres mães, quando elas engravidam, como nós criamos uma coragem, né?
o bebê já tá ali na barriga e a gente já está com uma coragem, uma determinação e uma garra e fala, esse aqui, e quando nasce é aquela questão, né? Nasce uma mãe, né? Nasce, Uma leoa, né? nasce uma leoa, nasce uma Jael. Se nasce uma Jael porque protege. A gente fica atenta ali, né? Tudo que pode causar ali um ataque. Olha para você ver, muitas vezes acontece de você não dormir. Eu mesma fui uma mãe que, como fui uma mãe muito jovem, quando eu ganhei o Augusto, eu praticamente eu não dormia, porque eu tinha muito medo dele, né? Mesmo dormindo ali num cantinho, no bercinho ali, naqueles moséizinhos, você acordava horas para ver se ele estava dormindo, se ele estava respirando, e qual era o lado que... E eu virava ele a noite inteira para que ele pudesse... E quando vinha a amamentação, enquanto aquele menino não fazia a gorvadinha dele, que a gente fala, a gente eu não dormia. E cansada, né? Eu precisava descansar, amamentei ali, e você não dorme. Então, isso eu acho tão impressionante, como a gente vira uma Jael, né? Guerreira que defende. Defendeu o povo, defendeu ali a sua tenda. Nós também precisamos defender a nossa casa. Sim. Defender a nossa família, defender os nossos filhos dos ataques dos inimigos, né? Exato. E quais são os ataques de hoje, né? Hoje, ali naquela época, era uma guerra, né? Era uma guerra ali. Mas hoje em dia, a nossa guerra, ela é muito mais ideológica. Sim. Né? De valores, de princípios. E nós precisamos defender os nossos filhos, defender a nossa casa, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, né? Seja com amizade, com o trabalho da família, trabalho, né? Na empresa. Sim. Então a gente tem que estar atenta e com a nossa estaca na mão, para a hora que o inimigo vem, a gente bota ele para correr. É isso, né? Aí. Se fortalecer com coragem e confiando em Deus. Então, a gente não pode esquecer. Conhecendo a Deus, sabendo quem Ele é, a gente sabe quem nós somos. Exatamente. E aí isso. É muito mais fácil a gente agir, porque a gente sabe que quem está nos guiando não é nós mesmos, porque pra gente tomar a decisão errada por nós mesmos é rapidinho. Mas conhecendo a Deus, buscando a Ele é mais fácil, né? Sim. E tendo esse conhecimento, né? Eu acho muito... Eu tô assim tão feliz com esse quadro, porque é algo que trazer essas mulheres para o nosso mundo de hoje, para a nossa realidade, eu acho muito importante. Gi, como é bom ouvir vocês, que mulheres que optam por ficar em casa também têm o valor e o propósito. Sim, muito. Muito. E você não precisa ser conhecida ou influente para ser um instrumento de Deus. Basta você estar disponível. Exato. Então, às vezes a gente acha que para ser instrumento de Deus a gente tem que estar só em lugares altos. Sim. E visíveis. Não. Na sua casa, na sua família, se você está disponível, você já é um instrumento de Deus. Sim. E olha quantos livramentos você pode estar ali, né? Fornecendo para a tua família, por só você estar no lugar certo ali, posicionada, cuidando dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. Orando muito, né? Agradecendo muito também. Exatamente. Agradecendo pela vida, pela saúde. Estamos vivendo alguns momentos bem... Aí, eu não gosto de entrar muito nesse assunto, né? Político, né? A questão que taxa, não taxa, a questão que taxa, e isso aí acaba, assim, deixando até nós, mulheres empreendedoras, muito apreensivas, porque muitas vezes os seus esposos, seus maridos, seus filhos trabalham com um determinado produto e entra uma dificuldade, entra algo que está mais difícil da negociação, que não está tão fácil assim uma venda. E isso aí traz, né, uma certa inquietude, a gente fica apreensiva,
E a gente também tem que saber como lidar com isso. E aí você tem que orar também, você tem que pedir para Deus para continuar fortalecendo a tua casa, até para que você consiga fazer todos ali os pagamentos, que você consiga fazer tudo, honrar tudo que você sempre honrou, né? Então, é muito difícil e aí a gente tem que realmente, nós mulheres que estamos aí, se apegar muito com Deus também, né? Não que os homens não sejam homens de fé, que homens que não acreditem, não, mas nós mulheres estamos aí à frente para realmente fortalecer, né? Todos os nossos espaços, desde onde a gente trabalha até da nossa casa. Às vezes a gente tem uma amiga que acabou de receber um diagnóstico de uma certa doença, ou o filho dela acabou de receber um diagnóstico. Então, a gente realmente tem que começar a se fortalecer em Deus, porque a gente precisa, sem Deus não tem como, né? Não dá, gente. Realmente, a gente vai começando a entender que a gente precisa cada vez mais estar ali alinhadas também com Deus e a conversa e falar com Ele mesmo, né, amor? Sim, orar. E uma das coisas que eu trago aqui, gente, tanto eu e a Monique, como a Gi também, todas podem ter, claro, a sua igreja, mas aqui nós temos algo que nós não temos placa de igreja, tá? A gente realmente quer trazer essa questão da fé mesmo com as mulheres, a palavra para as mulheres, para que nós não se perca, porque às vezes também acontece isso, quando você chega em um determinado, você acaba se perdendo e em vez de você fazer algo maravilhoso, você vai metendo os pés pelas mãos e não sabe e você falta o quê? Falta uma orientação e um caminho ali a ser seguido e entendido e falado muito com Deus. Exatamente. Então é sobre isso. Então, como Jael, né, a coragem, Jael. o discernimento, né, a sabedoria de agir com estratégia na hora certa, a fé em Deus, né? E que mesmo às vezes a gente estando num lugar ali improvável, ou às vezes, né, a gente acha, só estou em casa, nada acontece, não. Às vezes, se você está em Deus ali no momento certo, Deus vai te dar algo ali, uma missão, algo para você fazer, que pode mudar todo o rumo também de uma história, da tua casa. Então esteja atenta ali, né, a tudo que o Senhor está falando e fazendo. Perfeito. Porque de uma hora para outra a tua vida pode mudar. Nossa, amor. E assim como o Jael pode se tornar uma guerreira, né, entrou para a história ali, né. Então, com isso, nunca entra daí, Monique, o que você colocou agora é importantíssimo, a questão do ficar atenta e não deixe que pessoas que lá atrás diminuíram você, falaram que você não era capaz, falaram que você não conquista, que você não você não pode conquistar. Pode sim. Tenha fé. Acredite em você. Faça uma busca, faça o que realmente você gosta, vai atrás de grupos de mulheres que temos, eu digo que temos o Sebrae, temos outros grupos aí, que pode estar orientando você a você empreender, a você ser uma influenciadora, a você sair para fazer bolos e colocar seus bolos lindos à venda. Mulher, desperte, há tempo ainda. Exatamente. Faça o que realmente você goste. Se você está feliz como CLT, está tudo bem, está ótimo. Mas procure fazer realmente o que você ama, o que você gosta, o que você sonha em fazer. E vá. E vá, acredite apenas ali em você. Passe isso para Deus e fale, eu acho que e confia. Exatamente. E aí, de repente de Deus, você se torna aí, né, uma inspiração para muitas. E tenho certeza que já são, né? Sim, porque somos, a gente nem né? imagina, mas até os nossos próprios filhos, né? Sim. São os primeiros ali que estão nos observando, que já influenciamos eles. Exatamente né? isso. A gente quer influenciar multidões,
mas você está influenciando positivamente dentro da tua casa. É isso também, né, Monique? É isso aí. E olha que nós já chegamos às 11 horas aqui na rádio, hein? Rápido. Passa rápido, Passou tá vendo rápido. só? Que coisa boa. É É verdade. que quando a gente fala com muita leveza, com muito amor, com muito carinho, sabendo, aí as coisas, olha aí, ó. É, gente, aí, ó, 11 horas. Eu quero, por gentileza, que todas vocês voltem para o segundo bloco, tá? Eu fecho a live, porque senão ela acaba caindo, então eu prefiro fechar. Mas assim, ó, eu quero que vocês voltem, todas vocês, tá bom? Beijo, vou fazer um breve intervalo, uma musiquinha, duas, e já voltamos. Olá, voltamos para o segundo bloco aqui na Rádio Paraná, no programa Empreendendo com Elas, Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas. Eu e Monique no quadro Mulheres de Fé. Já estamos aqui novamente no YouTube, ao vivo. Estou aqui com a live do Instagram já aberto no programa Empreendendo com Elas. E também estamos aí na Rádio TV também aí, caso alguém queira ver a gente pelo aplicativo, por favor. Estamos aí, possa fazer pergunta. Vamos conversando, trocando ideias aí. Fiquem à vontade, meninas. Monique, hoje tiramos amanhã para falar muito sobre as mulheres da Bíblia. Isso, todas que já passaram por aqui, Todas né, que já passaram por aqui. E então falamos de Eva, falamos de Ana, Jael e a mulher virtuosa lá de Provérbios 31, que a Jéssica trouxe para nós. Olá, Tina, obrigada por retornar. Beijo. Deixa eu dar um beijo aqui. Pode continuar agora, meu Lá em amor. Provérbios 31, fala ali que é uma oração, né, de uma mãe instruindo o seu filho, né, de como encontrar uma mulher virtuosa. E ali fala sobre características dessa mulher, né? E aí eu anotei aqui. Então, fala sobre o valor inestimável. E fala da beleza, mas não da beleza exterior, mas do valor, dos princípios que essa mulher tem. Então ela é uma mulher confiável, uma mulher trabalhadora, generosa, organizada, ela é forte, ela é digna, sábia e amável e teme ao Senhor. Então, esses são os valores que a gente encontra ali, né? Quando fala em Provérbios que ela levanta pela manhã para cuidar da casa. Então, ela tem esse olhar, né? Sobre a família, sobre os filhos. Ela é uma mulher que teme ao Senhor, ela trabalha, então fala do esforço dela, dos afazeres da casa, da rotina que todas nós temos. Fala de empreendedora, porque a passagem ele fala sobre ela, sobre os navios, então que ela até ali interage ali com, que naquela época os navios, como é que fala, mercantes, de mercadoria, né? Sim. Então ela também frequenta ali este ambiente, né, de negócios. Então ela é uma mulher empreendedora, ela é uma mulher sábia, mas a gente vê que o que faz ela ter todas essas características é ela temer ao Senhor, né? Fala ali no começo da oração dela para o filho, da instrução dela ao filho, ela fala sobre o álcool, né, sobre o vício. Então, evite, né, se embriagar, evite estar nestes ambientes, né, evite estar com pessoas que têm esse estilo de vida, né? Porque Sim. normalmente os valores que vêm dali, né, não são muito produtivos, né, não são muito frutíferos. Então, a mulher virtuosa, né, a beleza dela está não na sua beleza exterior. Hoje a gente vê muito isso, e não que a gente não deva, né, se cuidar. A gente sempre fala, né, sobre cuidar da alma, do espírito e do físico. A gente precisa cuidar, Sim. né, da nossa beleza também. O Senhor nos fez lindas, né, nos deu saúde. A gente precisa cuidar do cabelo, da pele, né, de tudo. Mas que o nosso valor mesmo não está no que está por fora, é no que vem de dentro, né? Sim. É os valores, é os nossos princípios, que está lá no nosso coração, no nosso caráter. Mas aí pegando também, para falar um pouquinho,
veio agora, assim, a gente vê tantas mulheres se afogando, vamos dizer assim, nos procedimentos estéticos, né? Colocando aquelas bocas, muda isso, muda aquilo, estão se desfigurando, né? Tentando achar uma identidade, se perdendo na própria identidade, né? É isso. Porque são perfeitas, mas aí por conta de padrões do mundo, porque tá todo mundo fazendo, vou fazer também, começa a pôr, a gente vai pondo tudo, até ficar a boca enorme, são todas com a mesma cara, praticamente. Exatamente né? isso. Mudando, porque acha que a beleza tá nisso, tá fora, e não. Lá em Provérbios 31 a gente vê que a beleza, ela tá dentro, Dentro. né? De quem nós somos, dos nossos valores, dos nossos princípios. A mulher virtuosa, ela sabe se comportar nos ambientes, ela sabe se vestir bem, e ela não Sim, precisa ser vulgar para isso, sim, né? Ela sabe conversar, ela sabe se relacionar, ela cuida do seu interior. Então, precisamos sempre meditar, né? Às vezes a gente acha assim que é impossível ser mulher virtuosa. Acorda cedo, cuida do filho, limpa a casa, empreende, cuida do marido. Eu não dou conta. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa dar conta do que a gente está fazendo. exato. Não querer abraçar o mundo e fazer tudo, porque né, nós não somos perfeitas. A gente não, como posso dizer assim, a gente não é super-herói. E nem devemos. E nem devemos, ficar porque neste todo mundo lugar. cobra muito a gente para que a gente faça tudo. E a gente tem que dar conta de tudo. Até porque se você for trabalhar como empreendedora, você tem que ser a melhor empreendedora. E se você trabalha com CLT, você tem que ser a melhor funcionária. Então, todo mundo cobra muito. Olá, bom dia. Essas mulheres são incríveis, né? Volta tudo mesmo. A Evelyn voltou. Jornal JuVV, obrigada por estar aqui conosco. Aí, ó, as amigas dele. E amor, é isso aí, gente, tá vendo? Essas mulheres incríveis que estão aqui nessa, nessa escuta conosco, né? Vendo a gente falar algo tão lindo, tão maravilhoso, que é realmente a fé que a gente precisa ter. E como a gente estava falando até aqui, a gente não tem que dar conta. A gente tem que saber o momento, até porque a gente também não pode adoecer. Exatamente. Quando a gente quer dar conta de tudo no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente vai adoecer. Então, nós temos que também cuidar com isso, né? Nós mulheres precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, da vida dos nossos familiares, porque quando infelizmente uma mulher adoece, não é só ela que adoece, a família adoece. Então, nós temos que trazer para nós esse cuidado conosco e temos que entender a hora que hoje deu para fazer, beleza, não deu, agenda, planejamento. Hoje eu vou me planejar com isto. Então, eu vou fazer de 2 a 3 reuniões, mas depois eu quero buscar meu filho na escola, depois eu quero tomar um sorvete com ele porque agora está as férias, ou eu preciso passar no mercado, ou então eu vou parar para tomar um café com uma amiga. Você tem que fazer isso. Ou eu vou fazer atividade física, que você tem que fazer, que é muito importante, ou eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que passar no mercado, eu tenho que passar na loja, mas pense, planeje, não fique também querendo fazer tudo. Exatamente. Planejamento, ele é essencial, né? A gente organiza ali o que eu vou fazer nesse dia. Exatamente, né? isso. E a gente pode fazer Sim. todas as coisas. Um planejamento, né? Dá Isso. certo. Muito, né? muito. Então, como você falou, então a gente pega lá a semana, então essa semana eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E o que você fizer, faça bem feito. A palavra diz, né? Tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Então, tudo que você faz pensando em agradar a Deus, vai fluir e vai dar certo. Exato. Né? Então, quando diz ali, a mulher que teme ao Senhor. Aí eu anotei aqui, né? A mulher virtuosa, ela cuida da casa, dos negócios, da família. Mas a sua verdadeira beleza está no seu caráter e na sua fé. Então, a mulher virtuosa, ela cuida da casa, da família, ela empreende, mostra que essa mulher pode todas as coisas, mas que a beleza dela, a essência dela vem de Deus, vem na fé.
Sim. né? Então, caminhando com Deus, Deus fala sobre organização. A gente até falamos sobre isso quando Deus criou o mundo, né? Não foi tudo de uma vez, foi um dia de cada vez, Sim. né? O primeiro dia ele fez uma coisa, em 7 dias. Deus poderia ter feito tudo num dia só? Claro que sim, ele é Deus, dono de tudo. Mas ali a gente já vê esse princípio, né? Da paciência, da calma, da organização, vamos por E as horas, né? é, O dia e as horas. Então nós temos aí 7 dias e tem as horas para você. Em tal momento você fazer isto, nesse horário eu vou fazer isso, nesse horário eu vou fazer isso. Quando você se organiza e se programa, dificilmente você dá conta. sim, Aí você vira uma mulher virtuosa porque você dá conta. exatamente. E se tem algo que me deixa muito feliz, é quando eu dou conta. Quando eu digo assim, yes, Isso. yes, deixei com chave de ouro. Por quê? Porque eu dei conta. Mas como? Com qualidade. Primeiramente, eu tenho as minhas obrigações. Com a minha saúde, com o meu bem-estar, meu trabalho. Depois eu continuo, às vezes, trabalhando, mas nesse intermédio eu consigo fazer alguma coisa para a família, ou eu consigo realmente fazer algo para mim. Agora, semana que vem, já tenho muitas coisas agendadas aí. Tenho que é para o meu momento, gente, que daí é ir ao dentista. Aí já até confirmei aqui a agenda com a dentista. Aí você tem os exames de rotina que eu gosto de fazer sempre em 2 datas. Então, eu faço agora em julho e eu faço outra em novembro. Novembro, dezembro, eu faço a outra etapa. Então, essa é uma etapa e depois novembro e dezembro é a outra etapa. Então, eu faço 2 check-up de saúde no ano. Pode achar que eu sou meia louca? Pode, mas essa é a minha maneira de cuidar de mim. Então, vem os exames de sangue, tudo que precisa. Vou fazer agora um cardio. Em dezembro, novembro ali, que daí a gente já fez uma contagem, eu faço o preventivo e a mamografia. Então, eu já vou me programando, já deixo agendado. Eu vou novamente, depois que termino, que eu levo para a médica, daí a gente agenda os outros exames, que daí fica o preventivo e a mamografia para o próximo mês ali, que dá em torno de setembro, outubro, que daí também é onde as clínicas abrem as agendas para que a gente possa estar fazendo os exames. Então, vocês estão vendo que nós, mulheres, também temos que ter esse cuidado conosco, com a nossa saúde, porque não tem como eu fazer algo para os outros se eu não me cuide, se eu não estou bem. Eu não tenho como dizer para aquela mulher, para vocês mulheres, vamos pensar no preventivo, já fez o seu eletro, como é que está os seus exames de sangue, né? Os famosos hemogramas. Então, a gente tem que cuidar com isso. A Enedi está pedindo para participar do seu vídeo ao vivo. É isso mesmo? Se você quiser, eu abro aqui. Bora lá, mulher. Só me confirme se você quer mesmo entrar aqui que eu coloco, tá? Eu vou te dar aqui vou acenar você aqui, caso você queira. Não tem problema, vou aceitar. Aceitei. Quiser entrar, fica à vontade. Mas é isso aí, né, amor? É sobre ter esse cuidado conosco que a gente precisa, né? Essa organização. Então, organizando, a gente consegue cuidar da saúde. Exato, isso, da família. da família. Essa mulher virtuosa, ela administra a sua casa. Então, a gente não. Porque tem o papel do marido, Sim, né? sim, O marido tem que provedor. ser provedor. Tem o papel dos filhos. Então, essa mulher, com sabedoria, ela consegue. Ó, esse é o teu papel, esse é o teu papel. Exato. Todo mundo fazendo o seu, dá certo. Né? Na empresa, a mesma coisa. Cada um tem o seu papel. Então, é ter essa sabedoria da administração. Né? A prevenção precisa ser feita em todos os âmbitos, até mesmo dentro da sua empresa, né? Com
chamar ali o contador, chamar as pessoas que precisam estar ali. Ah, não, ela disse que não, ela não quer entrar, mas fica a seu critério, tá, minha maravilhosa? Quando vocês quiserem entrar, a casa é de vocês não estão entendendo. A casa aqui é para nós, as mulheres que quiserem, essas mulheres maravilhosas, gente. Vocês precisam seguir essas mulheres amigas dele no Instagram. São mulheres abençoadas. Elas fazem um café de uma energia, de uma bênção, que vocês não fazem ideia. Eu estive lá no café passado e foi só bênçãos. E cada vez que você sai de lá, você sai mais restaurada. Sua semana vai começar. Seu final de semana foi incrível, porque realmente se entrega muito. Vocês têm uma entrega muito linda lá. Gratidão. Não é só parabéns, mas a gente tem que dizer assim, gratidão por esse grupo, que Deus o abençoe vocês, que fortaleça cada vez mais aquele espaço. Mulheres de muita fé, mulheres muito abençoadas, mulheres com muita entrega. E que lugar maravilhoso para se estar. Então você, mulher, que muitas vezes está se sentindo só, que você está se sentindo perdida, que você está querendo um colo, vá ao café dessas mulheres. Peça para participar de um único café, que eu tenho certeza que vocês saírem de lá com algo assim incrível, e vocês vão sair de lá restauradas, renovadas, porque é muita bênção. Então, fica aí o meu carinho, minha admiração por vocês. Não poderia não falar do movimento e do momento que eu vivi lá. Quero estar, quando não puder, por agendas, mas estarei em oração. Também, claro que todos que eu puder, eu estarei com toda certeza. Depender da minha agenda, eu vou mudar ela para que isso não aconteça. Só quando é a agenda das outras mulheres empreendedoras, que eu também tenho que estar junto com elas. Senão elas vão ficar assim, né? Peraí, Josiane. Tem para todas, tá? Tem para todas. E eu quero sim, vamos combinar de levar mais mulheres. A gente entende que agora, por conta do frio, as férias, muitas mulheres estão viajando com seus esposos, com seus filhos, então elas ficam um pouco mais atentas ali de cuidar das crianças. Mas você sabe que deu finalzinho de agosto, quando começa a esquentar, setembro e outubro, vai ter que aumentar o espaço, gente, porque mulher é o que a gente mais vai levar para lá. E mulheres que querem estar com vocês, ouvindo a palavra, mas é uma palavra gostosa, é uma palavra. E depois, gente, que é aquele lanche dessas mulheres que eu nem conto para vocês, que você sai de lá, tipo, alimentada para a semana inteira, né? Mas foi muito bom. Eu não poderia deixar de não falar, aproveitando que estão essas mulheres incríveis conosco na live e também com você aqui. Que Deus abençoe e que vocês continuem. E que as peninas a gente deixa de lado. E segue com ele. Verdade. Obrigada, Ju, em nome de todas as amigas. Obrigada mesmo pela tua vida, por esse espaço, por estar com a gente, né? Que a gente venha crescer cada dia mais. Com certeza, fortalecer o apoio. Se fortalecer, impulsionar, exatamente crescer, isso. Principalmente na fé. Né? Crescer na fé. Então, a mulher virtuosa é isso. Precisamos ter esse entendimento, que a beleza ela não vem só do exterior, mas principalmente do nosso caráter. Mas e a Esther? A Esther, essa mulher, eu falo assim, todas as mulheres gostam de Esther. Porque a nossa convidada, que era para ter vindo hoje, ia falar sobre Esther, mas ela reagendou daí para acho que dia 1º de agosto. E a da semana que vem também quer falar sobre Esther. Nossa! Eu comentei com a Gi, falei, nossa, Esther é uma mulher que realmente, todas
mulheres se identificam com ela. E você viu como Deus é tão maravilhoso que as mulheres que estão vindo ao programa, e eu sou muito feliz e grata a Deus, elas se conectam com Esther e às vezes a gente nem sabia que elas tinham uma mulher com que elas realmente gostam de falar. Exatamente. E isso é muito gostoso até para vocês mesmo, né? Sim. Como você comentou com a Gi. Então, trazer a Esther para o nosso mundo de hoje, não que as outras não sejam importantes e também não sejam maravilhosas, todas são. Mas a gente vê que existe uma identificação maior com Com a Esther. E eu acredito, Jô, Vocês são exemplo da fé, realmente. Elas são exemplo da fé. Eu ainda não estou ainda, eu sou exemplo, mas eu ainda estou caminhando. Mas essas mulheres que estão ali, as amigas deles, são todas mulheres muito abençoadas e são exemplos de fé. E aqui as amigas dele colocou orgulho de vocês. E eu sou muito feliz, muito grata. E que orgulho de tê-las conosco e comigo. E juntas somos aí, uma apoiando a outra. Agora eu tenho até um brinquedinho novo aqui, gente, tá. para ficar girando. Gostei também, tá bem moderno. Você viu só? É isso aí. Mas vem, Jô, sobre Esther, eu acredito que nesse tempo, né, agora, o que as mulheres estão se identificando é sobre o posicionamento. Quando a gente Correto. fala de Esther, a gente sempre, né, a gente vê sempre essa fala sobre que Esther foi posicionada no momento certo para agir ali também em favor do seu povo. Certo. Né, com coragem, com fé, com sabedoria, com temente ao Senhor. Então, quando ela jejua, né, antes de se apresentar ao rei, ela tem esse tempo de consagração, buscar Deus. Mas é esse posicionamento. Então, também uma mulher improvável, que veio também com as suas feridas, ela era órfã. Então, né, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Ele parou no palácio, igual fala, né, o pastor, ele fala, uma espersa, porque teve um concurso ali, né, um concurso de beleza para o rei escolher, né, quem seria a rainha, porque a rainha Vasti seria destituída, Deus também, né, mas o rei tirou ela ali do cargo de rainha, então ele precisava de outra rainha, faz um concurso ali e escolhe Esther, né, como rainha. Então, uma mulher também improvável, que estava dentro de um ambiente hostil, porque não era o povo dela. Tanto que quando ela vai pro palácio ali, ela não diz que ela era judia, né, que ela era de outra nação. Então, ela estava num ambiente hostil, num ambiente que não era dela. Ela já não tinha, né, ali os pais presentes, foi criada pelo tio. Então, você vê, uma mulher que estava fora ali, né, do ambiente confortável, mas que com Deus se posicionou, teve coragem também. Então, esse posicionamento dela, né, como ela agiu ali, e a sabedoria, porque ela teve todo um agir ali antes de se apresentar ao rei. Quando ela se apresenta, que o rei estende o cetro para ela, ela primeiro chama para ele para um jantar, então ela não fala de imediato o que ela queria, ela espera. Então, como nós temos que agir hoje em dia, né? É isso. Quando a gente vai tomar uma decisão. E como o nosso posicionamento, ele vai influenciar também toda uma geração. Assim como a gente começou com Eva ali, que negativamente teve consequência, mas positivamente também é consequência. Que até hoje, lá em Israel, eles comemoram o dia de Purim, que foi o dia que o Senhor libertou, né? Não que Amã armou, ele queria matar todos os judeus, mas como Esther interviu junto ao rei, então aí ele fez um decreto que estava anulado lá, que não ia, e esse dia se tornou um dia de festa. Até hoje eles comemoram a festa de Purim, que é a libertação deste período de Esther. Então, uma mulher improvável, uma mulher também, né, que teve Anônima, né? Anônima. Anônima. Um ambiente que não era um ambiente dela, não era o povo dela, mas que se posicionou, que não teve medo, que agiu ali, né? E até hoje o
povo judeu lembra dela com esse dia aí, com essa festa, né? Então a gente vê também sobre a celebração, né? Sim, A gente sim. precisa E celebrar as vitórias. celebrar as Mas vitórias. eu creio assim que hoje as mulheres, justamente porque Deus nos chama a se posicionar, né? Frente à nossa casa, frente à empresa, a ser essa voz, né? De encorajamento. Então, posicionamento de Esther, eu acredito que é o que chama a atenção das mulheres hoje. As mulheres, elas buscam por esse posicionamento. Essa frase até cheguei até a anotar aqui, realmente, porque é o posicionamento, né? É nós nos posicionar, e é isso que você veja que lá atrás, né? Lá no, eita, que eu não consigo acenar para agir. Assinei. Na Bíblia já havia o posicionamento das mulheres. Sim. A Esther já estava se colocando. Então, é sobre isso. Hoje, nós mulheres, no nosso mundo atual, é também se posicionar. Sim. Então, esse negócio de, eu não sei, será que eu vou? Aí você liga para aquela amiga. Aí aquela amiga acha que não, amiga. Acho melhor não. Aí você fala, acho que não também. Não vou. Ou então a questão da comida. O que nós vamos pedir? Não sei o que você quer comer. Aí, a roupa. E, o que? Não sei. Que roupa? Gente, até nisso, a gente tem que aprender, nós mulheres, a se posicionar. Exatamente. Porque quando você tem uma posição, eu sou muito assim. A questão da roupa. Então, e a questão, elas meninas ficam, elas ficam assim, como é que fala? Até feliz comigo. Porque quando eu vou para comprar algo, ou eu vou para fazer alguma coisa no salão, fazer meu pé e minha mão. Que cor nós vamos usar hoje? Tal cor. É essa, é essa. Não começa a pintar 3 dedos, eu digo, não quero. E mesmo que eu ache que é uma cor e não é, e eu fique naquilo, você tem certeza? Eu digo, com certeza. Eu fiz uma escolha errada, e a consequência vai ser eu ficar com essa cor aqui até daqui 15 dias. Por quê? Porque eu não vou fazer ela tirar. Poderia. Não. Posicionamento. O que a gente vai fazer de almoço? A gente vai almoçar isto hoje. Hoje vai ter salada. É isso. Ontem teve uma mulher incrível aqui comigo, a Rosana, e ela falou sobre ela faz um almoço em família, e aí nesse dia ela sempre fica perguntando o que as pessoas querem. E daí o almoço dessa vez, que ela reuniu a família, ela falou assim, eu vou fazer o que eu gosto de comer. E ela só preparou o almoço com as comidas que ela gosta. Aí a filha, mãe, qual que vai ser o prato? Ela, é surpresa. É uma posição? Sim. É se dizer, eu também sou privilegiada, eu também posso fazer a escolha. Porque nós temos essa, eu vou fazer o macarrão da fulana, a salada de ciclano, fulano gosta de beterraba, lembrei daquele pudim, lembrei. E você? O que? Eu como comida fria, eu como comida gelada. Geralmente não é assim. Sim. Quando você arruma a mesa para o almoço em família, você primeiro quer sentar a família, você quer que todos comam e você senta na mesa por último. Não. Eu tenho o meu posicionamento. Quando é churrasco, meu filho fala, mãe, quantos minutos dá para você ainda terminar aí? Tanto. Então tá. Ele só coloca a carne, a partir do momento que eu coloco todas as comidas na mesa, e eu digo agora, e eu sento. E ele também senta. Até o churrasqueiro senta. Por quê? Porque tem que ser assim. É bem isso, Ju. O posicionamento, ele vem não só de coisas grandes. Não só né? de coisas grandes. Mas até como você falou, de escolher roupa, né? Do que você quer comer. Até nisso a gente se anula. Se anula. Eu tenho uma situação que eu ouvi, não vou citar nomes, mas assim, um casal, e aí me relatou assim, a mulher me relatou assim, a gente ia viajar junto entre amigos, e aí todos
poderia dar opinião ali sobre onde queriam comer no restaurante à noite, e aí a pessoa falava pra mim, você fica quieta. Aonde ele escolher ir, você aceita. E meu Deus, te anulava assim, não pode nem dizer, nem dar tua opinião, por mais que a maioria não escolha comer aonde você quer, mas acho que você poderia dar, falar, ó, eu Claro. gosto de tal lugar. Claro, se a maioria decidiu por um lugar, a gente fica com a maioria. Mas não poderia nem falar. E fazer um circuito. Vamos, se são 4 dias, a gente pode fazer, ir nos Pra 4 cada um restaurantes, experimentar ali, cada um vai sugestão comer do a outro. sua comida e Exatamente. fazer a sugestão. Eu tenho comidas que eu não como. Exatamente. E todos da minha família e as pessoas próximas a mim já sabem. Tem alimentos que eu não como. E tá tudo bem. Sim. E até preparo. Mas eu não tenho o hábito de comer. Mas eu tenho que dar minha opinião. Sim. Olha, gente, A gente a gente vai ter outro prato, tá? Porque eu não como tal coisa. Eu, por exemplo, eu não me habituei a comer caranguejo. E tem a época da minha família. Olá, mulher maravilhosa, que bom que você entrou. Que eu faço o caranguejo. sim. Eu preparo o caranguejo para eles, para você ter ideia. Eu não como. Mas, em compensação, eu pego um peixe, eu pego um outro salmão, a gente faz ali, eu adoro fazer um peixe assado. E aí eu até brigo, porque daí eles querem comer o meu peixe. Eu digo, não, Cada um por si. você pediu o quê? Caranguejo. Então você vai comer caranguejo amanhã à tarde, o dia inteiro. O meu peixe, depois que eu me alimentar, aí se sobrar, mas isso não é egoísmo. Isso é se posicionar. É, Porque senão daqui eu faço o peixe, eu não como o peixe. exatamente. É, Não. então é bem isso. O posicionamento ele vem de todas as áreas e acredito que a gente Se tem posi- a gente precisa ter, amadurecer Amadurecer. Isso. e ter essa coragem. Porque assim como Esther, ela se posicionou na frente do rei, se ele não estendesse o cetro para ela poderia morrer. E na palavra fala ali, né? Que até ela diz ali, se perecer, se for para morrer, eu morrerei. Está lá em Esther 4:16. Então o meu posicionamento A Esther também foi bem, corajoso bem corajosa, né? e Se, confiando em Deus. oxa vida, ela se posicionou ali que foi. E por quê? Porque primeiro ela teve esse tempo de consagração, de oração, de busca. Então, como a gente fala, ela conhecia a Deus. Ela era Ela serva. Então, quando a gente sábia. sabe quem a gente é em Deus, a gente consegue se posicionar. Porque daí o posicionamento ele não vem com uma arrogância, Um atrevimento. Mas não, é com sabedoria, Exato. é com direcionamento, é sabendo quem você é, a tua identidade. E não é você, a pessoa olhar e falar assim, mas ela é uma mulher ruim, tudo é não. Posicionamento é uma coisa, o não é outra. Sim, Posicionamento é você também dizer assim, a questão do, poxa vida, posso ir em outro restaurante, vou dar a opção do meu restaurante, é você ter voz. é você ter voz Né? dentro da empresa, você também poder falar ali, né, como gestora, se posicionar perante uma situação. Então, é não deixar que todo mundo tome conta de você e da sua vida. Exatamente isso. Então, eu acredito que é isso. Quando as mulheres, né, falam sobre externo, é esse posicionamento. E esse posicionamento vem com sabedoria, com muita fé, conhecendo primeiramente a Deus, temendo ao Senhor. Exatamente isso. E aí falamos também sobre Maria, pra gente finalizar. Verdade, temos Maria. Temos Maria. A Evelyn que nos trouxe com muita sabedoria. Esther. Um programa lindo com Maria, E Maria. né? E a gente vê ali como Maria, então, né, mãe de Jesus. Jesus. Né? Todo mundo conhece essa história, né? Uma menina jovem que Sim. recebeu a visita de um anjo, então ela estava ali para se casar, né, com José. E Deus disse para ela que ela seria mãe e ela daria a luz, e ela disse sim, né? Sem saber, porque imagine naquela época, né? Sem informação nenhuma, de repente um anjo aparece para você e diz que você vai ser mãe, você, né?
virgem ainda, como que isso vai acontecer? E ela confiou em Deus, né? E ela disse, seja feita, né, conforme o Senhor quiser. Então a disposição dela como serva, né, um coração humilde, né, também com coragem. Então você vê que em cada momento ali da história de cada mulher, Deus usou ali, né, cada uma, mas a coragem de dizer sim, a coragem de se posicionar, a coragem de agir, né, a coragem, e só vem de Deus também. Maria sendo serva de Deus, conhecendo, né, quem Ele era, então foi muito mais fácil, é muito mais fácil a gente dizer sim para Deus quando a gente sabe quem Ele é, Sim, né, mesmo sim. com medo ali, ela, ai, como isso vai acontecer, né, ela disse sim, e foi mãe de Salvador, né, de Jesus Cristo. E a gente falou sobre a maternidade, né, de quando Jesus nasceu, quando ele era pequeno, bebê. A Bíblia não relata ali como foi, mas como ele era carne, né, da nossa carne, ele era um bebê como todos os nossos bebês que a gente conhece. Maria ali cuidou, educou. A gente falou sobre aquele momento onde Jesus com 12 anos se perde da família, né, que a palavra de Deus diz da aflição de Maria, né, por ter perdido o filho ali, né, no meio daquela caravana, daquele povo. A gente falou também sobre nós, mães, né, como a gente às vezes se culpa ali de ter... Porque a Bíblia fala que Maria ficou aflita procurando por Jesus. Sim. E a gente falou da nossa maternidade, quantas vezes a gente também fica aflita ali por alguma coisa que a gente erra com os nossos filhos, mas que como mãe, né, a gente tem que se perdoar, a gente não vai acertar sempre, a gente vai errar sim, mas também saber reconhecer quando a gente às vezes passa do limite, Ter um né? pouquinho de Esther. Né? Também precisamos nos posicionar para que os nossos filhos aprendam muitas coisas, para que eles entendam que muitas vezes precisa sim entender as coisas e o não. Então, também precisamos educar, a educação com firmeza. E isso, hoje, se você for procurar na nossa Bíblia, tem muito sobre isso, sobre a educação que devemos ter com os nossos filhos, que infelizmente hoje está um pouco bastante difícil e diferente. Hoje estamos deixando muito que pessoas eduquem os nossos filhos, que a internet eduque os nossos filhos, e não é sobre isto, é sobre ter um pouco mais de posicionamento. Ah, mas se eu gritar, ele vai fazer uma denúncia. Ah, se eu... Não, desde que você mostre para ele que ele precisa ter educação, respeito por todos, dos jovens aos mais velhos. Tá abrindo até uma exceção aqui, porque o que acontece? A gente sabe que o nosso país está cada vez mais envelhecendo e temos alguns jovens. E os jovens que estão vindo, eles precisam entender que o nosso momento é de mais jovens idosos. E será que eles estão preparados para entender, respeitar e não falar assim, ah, esse velho chato, ah, esse velho no trânsito, ah, essa velha na fila do mercado, porque a gente também tem que ver isto. Temos que fazer uma reeducação com esses nossos jovens para respeitar, e a respeitar assim, desde dentro da sua casa e principalmente as pessoas que estão fora. Então, respeite a sua avó, respeite a sua tia-avó, respeito sobre as pessoas que estão, porque realmente a gente tende a envelhecer, o nosso país vai envelhecer, está tendo uma contagem aí que talvez tenha menos crianças estão nascendo, menos adolescentes, né, adultos e mais os idosos. Então, que esses jovens entendam e respeitem os seus idosos, sem ficar enfiando eles em casas de acolhimento e sem maltratando, porque infelizmente a gente tem uma conta alta aí também de muitos idosos passando por muitas situações aí
de a situação bem precária em todos os aspectos. Então, esse educar vem da Esse mãe, educar. né? Vem você, né, mãe, tem seu filho, se posicionar dentro da sua casa, Exatamente. na educação, temendo ao Senhor, né, Temendo ao buscando a Senhor. Deus. E é isso, né, essa maternidade. E Maria aí passa daí pela a morte de Jesus na cruz, né? A gente falou sobre o sofrimento dela ali, né? Quando Jesus era pequeno, o profeta diz para ela, né, ela, uma espada atravessaria sua alma. E aí, quando Jesus vai para a cruz, né, ali é um momento de maior dor e aflição de uma mãe, quando perde um filho. Sim. A gente falou do luto também, né? E confiar que Deus ele tem um propósito e um plano maior. Então, Sim. Jesus precisou passar pela cruz para que eu e você tivéssemos vida e fôssemos perdoados. Para tudo o Senhor tem um propósito, um plano. Então, às vezes é aquela mãe, né, que perdeu seu filho, que está ali, né, no luto, sofrendo. Confiar em Deus. Que o Senhor tem um plano, ele tem um propósito. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. É todas as coisas. Ele não faz todas as coisas menos o luto. Não, todas as coisas cooperam para o bem. Então a gente entregar, né, como Ana, a nossa oração, a nossa dor para Deus, orar, pedir para que Ele nos mostre, né, o que nós devemos fazer com aquilo que o Senhor nos deu, né? Então, se eu estou passando por um momento de aflição, de luto, pedir para Deus te mostrar o que o Senhor quer te ensinar com isso, fortalecer outras mulheres que também estão passando, né? E assim a gente vai caminhando. Então a história de Maria né, até a Evelyn falou, né? Maria, ela merece sim ser respeitada em todo o tempo, porque ela teve essa missão, ela gerou Jesus Cristo. Ela foi mãe, a gente como mãe, a gente sabe os desafios que é a maternidade, né? E principalmente quando essa maternidade ela vem com luto. A gente não pode falar daquilo que a gente não vive, né? Graças a Deus eu não passei por isso, né? Meus filhos também, graças a Deus. Mas aquela mãe, né, que tá sofrendo, então olha como você tem força e voz para estar ali falando com outras mães. Sim. Né? Então não pegue o luto, não entre nessa depressão, nessa tristeza. Busque em Deus. Exato. Né, o propósito e o porquê, que Ele vai te mostrar. O Senhor responde todas as orações, né? E Maria passou por isso, mas Jesus, né, ressuscitou, e depois que Jesus subiu ao céu novamente, ela continuou servindo a Deus. Então lá no livro de Atos a gente vê lá um relato que Maria continuou se reunindo com os discípulos em oração, em busca. Então antes, né, de ser escolhida como mãe, ela foi serva. Sim. Ela foi filha, ela foi obediente, né? E ela viveu ali, cumpriu o propósito, né, que o Senhor escolheu ela como mãe. E ela cumpriu ali com excelência, com entrega. Passou pelos seus momentos de dor, mas continuou fiel a Deus. Sim. Que a gente continue fiel, mesmo nas adversidades, nas tristezas, nos momentos difíceis, mas que a gente se fortaleça em Deus, né? Que Ele tem o propósito de tudo, Ele nos responde. É isso aí mesmo. E olha que a Gi colocou aqui, ó. Maria foi sincera ao apresentar suas limitações ao anjo. Reconhecer nossas limitações e impossibilidades abre espaço para o poder de Deus em nossas vidas. E amiga deles, Deus nos capacita para cumprir seus propósitos. É exatamente isso, mulheres. E também faz com que nós tenhamos rede de apoio para que cada vez mais nós, mulheres, também nos una, faça o nosso posicionamento como mulher, como uma mãe, ajudando a outra. A gente sabe que às vezes tem aí uma mãe que está passando por situações com seus filhos na UTI, com seus filhos em casa. Ontem eu acabei, sou próxima da Letícia, vi que ela postou que uma mãe perdeu a sua filha, né? Então
essa mãe, que Deus conforte o coração dela. Deus sabe de todos, infelizmente é uma criança pequena, e isso mexe muito com a gente fica muito, porque nós nos colocamos muito no lugar dessa mãe. Gi, beijo, Gi, entrou a Gi aqui também, outra mulher maravilhosa, mãe atípica, que prazer tê-la aqui comigo na live, beijo, espero você aqui na rádio, deixa eu colocar coração para você, mulher incrível. Então, é nesse momento que a gente também tem, né, que ajudar, que apoiar essas mulheres, orar por elas, porque realmente não é fácil. A gente sabe que essas mães, essas mulheres mães atípicas aí, têm eu não sei qual é a palavra, até me foge, é a questão assim a força, uma garra que essas mulheres têm, que eu fico assim impactada. Eu não sei como Deus dá tanto amor e força para elas, porque é só quem passa, só quem tem, é só quem convive ali, ó, dia a dia, para saber realmente o quanto essas mulheres são diferentes. E eu sempre digo aqui, e não me canso de falar aonde eu vou, que nós, a sociedade, que tem que aprender com essas mulheres, porque essas mulheres, elas são de uma garra, elas são, sabe quando você coloca todas as mulheres da Bíblia em uma única mulher? Eu vejo elas como Esther, eu até anotei aqui, ó, para você ter ideia, para eu não me perder, porque é incrível. Eu vejo elas como Ana, Jael, vejo muitas mães como Jael, como Ana e Esther e Maria, porque são mulheres de uma luz, de uma bênção, e que Deus as fortaleça todos os dias, porque elas precisam ser, às vezes, Monique, tanta coisa. Elas precisam ser advogada, psicóloga, psiquiatra, farmacêutica. Elas precisam ser segurança. Elas precisam ser mães. E elas, às vezes, deixam de ser mulher, porque elas pegaram tudo isso para elas. Então, a gente vê que quando elas falam assim, eu não sei quando eu conseguir fazer algo, quando eu vou conseguir fazer isso, porque demanda tempo, demanda hora, demanda... E a gente, às vezes, reclama do que nós temos, né? Então, mulheres, fica aqui, que eu sempre digo, e é uma frase que a Bruna Massa coloca, e essa frase é dela, é linda essa frase, que ela diz que ela não tem problemas, ela tem soluções, situações a ser resolvidas. O problema é quando o filho dela vai para a UTI. Aí ela tem um problema. Deus abençoe, né? Cada mulher, cada mãe. Deus fortaleça cada dia mais. Isso. Você saiba que você não está sozinho. Isso. Né? Que você tem sim uma rede de apoio, mulheres para caminhar contigo, e principalmente a presença de Deus. A presença né? de Deus. Que é Ele que te fortalece cada dia, que nada é por acaso, o Senhor tem um propósito para todas as coisas, que nós somos escolhidas a uma missão, a algo que o Senhor quer fazer. E quando a gente entende que tudo tem algo por trás, fica mais fácil, fica mais leve. Jesus fala, né? Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei alívio. Então, em Jesus você encontra alívio para todas as suas angústias, para todos os seus... Tem dias que são mais leves, tem dias que são mais pesados, mas Deus está em todos, Jesus está em todos os momentos. Então, entregue para Ele, né, tudo que você vem sentindo, e Ele vai te mostrando a cada dia. Ele vai te respondendo a cada dia e o porquê. E o que eu acho muito importante a gente colocar é que quando essa... Oi, Jennifer,
Prestes, beijo. Quando eu vejo que tem mulheres que elas recebem o diagnóstico do filho e aí precisa ter todo um cuidado e elas ficam ali um pouco perdidas, né? Precisando de muito apoio. Infelizmente temos mães que acabam ficando solos e aí elas têm que entrar naquela luta diária de tudo em volta ali. Só que elas têm um propósito, porque através do conhecimento que elas vão adquirir, cuidando daquele filho maravilhoso, daquela filha, elas estão salvando outras crianças. Porque daí é a partir daquele filho, daquela filha, que vai se começar a fazer exames, que você vai começar a descobrir. E hoje a gente tem mulheres incríveis que falam assim, que foi através do meu filho, que por ele lá atrás teve essa síndrome, ele tem, e foi estudado, e hoje se outras crianças já estão sendo ali, mesmo que nasçam, não demora tanto o tratamento, porque já se sabe o que pode ser feito. Então, aí nesse teu exemplo a gente vê, né, como Então todas têm um propósito, Deus age, né? como Deus age. Porque daí ele diz, então, você é a minha mulher escolhida para Todas poder nós somos levar essa para todos. E Esther fala isso, né? Na palavra fala, a Esther fala, quem sabe, Mardoqueu fala para ela, quem sabe não foi por um tempo desse que o Senhor te preparou. É isso, Então, exatamente isso. Deus te preparou para este tempo, com essa missão. É isso, Né? é isso aí. Isso aí, lindo. Chegamos ao final do nosso programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. Sextamos. Monique, obrigada, minha maravilhosa, por você ter vindo, né? Estar aqui no quadro comigo. Gratidão, obrigada mesmo. Um bom final de semana. E aí, né? Se despeça das nossas mulheres aqui, inclusive da live também. Deixa eu virar aqui, meninas, ó. Quero deixar meu beijo especial às amigas dele, a Gi,